Então, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes e agradecer ao Turismo de Portugal o convite para estar neste seminário, convite que foi feito na pessoa da doutora Isabel Feijão Ferreira. Agradeço muito este convite. Penso que é um excelente espaço de partilha e já aqui começa a criação de sinergias entre diferentes instituições. Acho que devemos estar todos abertos a isso e é nessa perspectiva que aqui venho. Vou fazer uma breve comunicação sobre as redes como instrumentos de alavancagem do posicionamento competitivo de destinos turísticos. Este foi um trabalho desenvolvido por mim em conjunto com dois colegas, o professor Carlos Costa e a professora Zélia Brida, que não podem estar aqui, portanto somos os três da Universidade de Aveiro. Uma breve perspectiva sobre a estrutura da comunicação. Falarei brevemente da relevância geral que as redes e as parcerias podem ter, brevemente em alguns conceitos e tipologias de redes e parcerias. Depois passarei a abordar alguns aspectos a considerar no desenvolvimento destas parcerias, bem como a importância das parcerias para o posicionamento competitivo de destinos. Finalmente, apresentarei algumas considerações finais. Quanto à relevância geral das redes, olhando para alguns daqueles que são os grandes modelos de competitividade de destinos turísticos com grande reconhecimento a nível internacional, como este de Ricci & Couch, podemos verificar que, embora os recursos e atrações turísticas dos destinos estejam na base desta competitividade, esta competitividade é grandemente marcada por outros aspectos que podem amplificar esta atividade e grandemente pela gestão e pelas políticas que se podem implementar nos territórios. E é aqui que as redes e parcerias surgem também como instrumentos de gestão bastante importantes e que podem conferir maior competitividade ao território. Também é importante olharmos para a estrutura do setor do turismo, como todos sabemos, é grandemente fragmentada. Se olharmos para o caso português, cerca de mais de 90% das empresas, das organizações em geral, têm menos de 19 empregados. É verdade que as pequenas e médias empresas têm também algumas vantagens inerentes, porque pelo facto de serem estruturas de caráter mais familiar, com uma estrutura mais informal, uma gestão mais informal, com uma maior capacidade às vezes de adaptação, isso lhes traz grandes vantagens. Por outro lado, carecem de algumas, ou têm algumas limitações, carecendo de algum know-how em alguns domínios, de alguns recursos financeiros com determinada formação e de conseguirem alcançar economias de escala, como aqui já foi referido. E neste domínio, então, as redes podem funcionar como um instrumento para as organizações lidarem com as suas limitações internas, lidarem com os desafios que lhes são colocados, de alargarem as suas competências, reforçarem a capacidade de operar em ambientes altamente competitivos. O turismo é, por excelência, um setor em que se trabalha ou em que se tem que privilegiar o trabalho em rede. Isto faz todo o sentido. São alguns conceitos genéricos para enquadrar o contexto em que estou a falar. Portanto, segundo breves definições de redes e parcerias, as redes podem ser entendidas muito rapidamente como um tipo de relações que se estabelecem entre pessoas ou organizações, sendo que as parcerias podem ser entendidas como aquelas interações em que as pessoas ou organizações já desenvolvem regras ou normas que são acordadas para atingir diversos objetivos. Gosto bastante também desta última definição, em que diz que no fundo, os objetivos que se definem nos seios das parcerias visam alcançar benefícios mútuos e visam, muitas vezes, alcançar objetivos que as organizações dificilmente alcançariam de uma forma autónoma. E acho que isto é muito importante, perceber que juntos podemos chegar mais longe. Em termos de parcerias, obviamente podemos ter diferentes tipos de parcerias, quer de âmbito geográfico, podem ir desde parcerias locais a parcerias de âmbito internacional, que podem diferir também em termos do número de organizações,
no grau de heterogeneidade das organizações. Quando pensamos em parcerias intersetoriais, temos com certeza um grau de heterogeneidade muito maior do que em parcerias que são feitas dentro do mesmo setor. As parcerias podem ainda diferir na estrutura temporal, temos algumas que são de caráter mais temporário, outras de caráter mais permanente, umas mais informais, outras mais formais. Se olhamos, por exemplo, para o nível de interdependência que as organizações têm entre si e o nível de centralização de poder, todos podemos ter aqui, segundo alguns autores, por exemplo, os diversos tipos de organizações, sendo, neste caso, por exemplo, os autores consideram como sistema de local de turismo aquelas parcerias em que há mais interdependência entre as organizações e há uma maior centralização do poder. Finalmente, podem ainda as parcerias diferir em muitos outros aspectos, eu trago só aqui alguns, em termos da estrutura organizacional que está subjacente. Por exemplo, as parcerias podem ter uma coordenação muito visível, com um coordenador institucionalizado, podem passar por acordos contratuais ou até por uma propriedade partilhada, por exemplo, no caso do turismo, de uma atração turística que pode ser partilhada por vários organismos. Podemos pensar, por exemplo, ao nível dos destinos turísticos, na criação de centros de visitantes em que organizações do setor do turismo e organizações de outros setores dinamizam e são elas próprias proprietárias do centro de visitantes, que acaba por ser uma montra daquele destino turístico como um todo. As parcerias podem ainda ter diferentes objetivos. A partilha de conhecimentos, que já foi aqui referida muito bem, a partilha de alguns recursos monetários, a realização, por exemplo, de atividades promocionais conjuntas, ou mesmo a criação, no caso do turismo, de produtos turísticos, o tal centro dos visitantes, ou mesmo viagens organizadas em que se visitem diversas organizações, não só as tradicionais organizações do setor do turismo. Terei a oportunidade de dar um exemplo mais à frente. Alguns aspectos a considerar no desenvolvimento de parcerias. Há já muita investigação nesta área, não quero entrar aqui em grandes complexidades, mas olhar, por exemplo, para estes dois modelos pode-nos dar uma ideia de algumas daquelas que podem ser as diferentes fases do processo de desenvolvimento de uma parceria e alguns aspectos, algumas atividades a realizar em cada uma das fases. Por exemplo, este primeiro modelo, sem nos termos em aspectos de pormenor, chama-nos a atenção para que numa primeira fase é importante pensar em cenários alternativos de futuro, considerar diferentes opções de desenvolvimento. Posteriormente, será importante identificar parceiros que podem integrar as parcerias e depois prevê-se aqui que pode haver alguma adaptação da própria cultura organizacional, com algumas alterações de procedimentos, algumas adaptações e também um repensar da estratégia de como as organizações se devem relacionar com os consumidores. Tudo isto apoiado numa monitorização constante. Acho muito interessante também aqui o segundo modelo, em que temos aqui três fases, em que a primeira é a definição do problema, que é muito importante. Identificar quais são os principais problemas, os principais objetivos que se querem atingir. No fundo, identificar potenciais stakeholders e ver se há recursos suficientes para desenvolver a parceria. Numa segunda fase, a fase de definição do rumo a seguir, é importante escolher soluções. Há opções a tomar, escolher soluções, discutir as opções, escolher soluções e também chegar a algumas regras, a alguns acordos para que haja uma maior coordenação. E finalmente uma parte de implementação em que já por exemplo, se atribui a cada parceiro envolvido algumas atividades ou alguns objetivos que deve atingir para que a parceria funcione. Quanto a aspectos a ter em conta nos desenvolvimentos da parceria, foram também já as pessoas que identificaram fatores de sucesso para as parcerias. Por exemplo, alguns atributos gerais como aspectos de coordenação, de partilha de poder, a própria comunicação
técnicas de resolução de conflitos. Estes são alguns dos aspectos que são aqui evidenciados por Moore e Speckman. Outros autores dividiram os fatores de sucesso, aqui o Brinkerford, dividiram os fatores de sucesso das parcerias aqui em 3 grupos, que são pré-requisitos para as parcerias terem sucesso, que é um bocadinho da disponibilidade dos parceiros em partilhar informação, em se adaptarem ou trabalhar em equipa, também até que ponto é que boas práticas de parceria são implementadas, até que ponto é que realmente há de facto uma partilha de poder, há uma concessão de poder, de decisão a todos, e também qual é o desempenho dos parceiros. O desempenho dos parceiros foi bom, participaram nas decisões, comprometeram-se, desenvolveram as atividades para atingir os objetivos. Estes são alguns dos aspectos que podem conduzir ao sucesso de parcerias. Eu tentei aqui selecionar alguns aspectos que me pareceram particularmente importantes, desde modelos e de outra investigação que está feita, que é existência de confiança e transparência. A partilha de informação, estou a falar aqui, a partilha de informação pode ser partilha de informação de caráter mais técnico, ou partilha de informação sobre mercados, o conhecimento que há sobre mercados também ser partilhado. A disponibilidade para adaptar procedimentos. Às vezes estamos dispostos a trabalhar em equipa, mas depois de adaptar alguns procedimentos, assegurando obviamente a manutenção de identidade, pode ser algo um bocadinho mais complicado. Isto pode levar a que algumas organizações às vezes até tenham que dar alguma formação aos seus colaboradores. No bom sentido, ficam também com mais know-how, mas são aspectos importantes. A partilha de poder. Normalmente, em algumas parcerias, as principais causas de insucesso é o facto de alguns parceiros não se identificarem com a partilha de poder. O poder está muito centralizado, às vezes, em algumas entidades. Eu preciso arranjar estratégias para combater isto. A partilha de recursos equilibrada, peço desculpa. A partilha de recursos é aqui muito importante e pode-nos trazer um grande valor competitivo. Lembrava-me por exemplo, das redes de museus de ciência a nível internacional que, por exemplo, criam uma determinada exposição e depois essa informação sobre essa exposição fica disponível aos vossos parceiros da rede e os diversos parceiros podem, portanto, os diversos museus da ciência podem pedir para poderem apresentar essa mesma exposição no seu museu da ciência. Esta partilha de recursos, neste caso, ao nível destas exposições destes recursos, tem enormes vantagens. É preciso que também os diversos recursos que são partilhados sejam partilhados de uma forma equilibrada, obviamente. Por outro lado, o reconhecimento de interdependência. O facto de os diversos parceiros reconhecerem que têm interdependência e que todos têm a ganhar com alguma partilha e alguma flexibilização e que todos têm muito a ganhar com o trabalhar em equipa. A identificação com regras e os princípios gerais acordados. Se não há esta identificação, é difícil que a parceria tenha sucesso. Não é preciso que todos cumpram as mesmas regras ou que todos cumpram os mesmos requisitos. Por exemplo, pensando simplesmente numa associação de alojamento de turismo espaço rural, pode não se exigir que, por exemplo, as casas de campo cumpram os mesmos requisitos de casas de agroturismo ou canteiros rurais. É preciso que haja acordo sobre os requisitos que estes meios de alojamento, se trabalharem em rede, têm que cumprir nessa mesma rede que se venha a formar. Uma boa coordenação, obviamente, e um bom reconhecimento de coordenadores se houver coordenadores instituídos. Portanto, haver coordenação entre as atividades e haver um bom reconhecimento dos coordenadores. Por outro lado, obviamente, comprometimento por parte dos parceiros. Haver uma efetiva participação dos parceiros nas diversas atividades desenvolvidas e e terem um bom desempenho. Lembro-me de um exemplo de uma instituição que chamou para um órgão consultivo diversos membros de organizações do setor em que estava a trabalhar, no sentido até de desenvolver estratégias mais eficientes. O que é facto é que alguns
dos membros nunca compareciam às reuniões. É difícil depois haver aqui, de facto, um sucesso a partir disso. Portanto, temos que trabalhar nisso. E, finalmente, a monitorização. Não é? Monitorização deste desenvolvimento de parcerias. Qual é a importância das parcerias, então, para o desenvolvimento do posicionamento competitivo dos destinos? Bom, poderíamos falar muito sobre isto. Eu trouxe aqui breves apontamentos e depois creio que também este aspecto vai ser muito mais desenvolvido noutros painéis. Grandes vantagens. Partilha de informação e assimilar competências. Lembrava-me, por exemplo, de experiências no âmbito do projeto LEADER, em que os responsáveis principais deste projeto a nível internacional tentavam desenvolver seminários, newsletters para disseminar informação, mas não só, em que levavam, por exemplo, pessoas, lembro-me de um exemplo muito concreto, em que levaram pessoas do setor de turismo de Palma de Maiorca que queriam desenvolver turismo no espaço rural, levaram-nos à França, onde havia já um grande desenvolvimento, uma grande experiência no desenvolvimento deste tipo de turismo, para haver aqui uma troca de experiências entre os parceiros. Este mesmo seminário, eu acho que é um bom exemplo, porque muitas vezes não nos encontramos, não partilhamos informação. Eu acho que este seminário é uma ótima iniciativa para começarmos a partilhar esta informação que muitas vezes está fechada no receio das organizações. Por outro lado, vantagens óbvias, reduzir custos e aumentar a viabilidade económica do desenvolvimento. De facto, quando as diversas entidades colaboram, conseguem angariar montantes, normalmente financeiros, que não conseguem angariar sozinhos. Por outro lado, podem ter enormes vantagens em termos de eficiência, que se podem também espelhar nestas, depois de transportar para estas vantagens em termos de custos. Outra vantagem óbvia, visibilidade, ganhar visibilidade, por exemplo, e aumentar o mercado, o potencial de atração do mercado. Um exemplo de que me lembro em Monsanto, a forma como o destino se organiza, por exemplo, ao nível dos museus, em que há uma possibilidade de aquisição de uma entrada a um preço mais convidativo para visitar os diversos museus. É claro que há em Monsanto museus com grande visibilidade, como museus dos descobrimentos, e outros museus que têm menor visibilidade. Se não houvesse esse tipo de iniciativas coordenadas, de facto, alguns museus, creio que não seriam visitados por muita gente. E é riquíssima a experiência que se pode ter graças a estas iniciativas que já vão sendo implementadas no terreno. Por outro lado, potenciar a internacionalização. Ganhos consideráveis em termos de maior contacto com o mercado, por se cooperar com empresas que já têm mais contacto com o mercado, ou de conhecimento do mercado, ou até de maior visibilidade e reputação no mercado. Portanto, aqui temos o caso de uma empresa que ou ganha mais força para competir diretamente num determinado mercado, ou acaba por se internacionalizar indiretamente através de determinados parceiros. Lembro-me neste último caso, por exemplo, de Guimarães, capital da cultura, em que a certa altura houve uma notícia que os responsáveis por esta iniciativa estavam a pedir a produtores de vinho que, ao enviarem algumas das suas encomendas a consumidores estrangeiros, que incluíssem nessa encomenda uma brochura ou um material promocional sobre o Guimarães, capital da cultura. É uma forma de internacionalização também. Muito rapidamente, a cooperação pode trazer grandes ganhos em termos de aumentar a sustentabilidade ambiental dos destinos. Muitas vezes, os agentes dos destinos não conhecem todos os aspectos técnicos da preservação e da sustentabilidade ambiental. Por outro lado, também aqui vantagens enormes em cooperar, por exemplo, com empresas de novas tecnologias, com pessoas na área da arquitetura, da mobilidade, para que os destinos ganhem em termos de acessibilidade, para que se promova um destino mais inclusivo. Por outro lado, também, para o desenvolvimento de atrações turísticas e destinos mais multifacetados. Foi já dito aqui que, de facto, não podemos continuar, até porque
questões de grande sazonalidade concentrados só em atividades muito tradicionais ou nas atividades que pensamos que são tradicionais no âmbito do turismo. Trago só 3 exemplos e muito rapidamente com isto vou acabar, que são as Minas no País de Gales, que são hoje em dia uma das grandes atrações turísticas desta região, uma fábrica da Volkswagen a ser visitada por diversos turistas e o caso de um hotel rural aqui em Portugal que desenvolve cursos de culinária para os visitantes. E depois, deixo aqui só este apontamento também, as redes podem permitir competir através de aspectos mais intangíveis. Cada vez é mais difícil competir só através de aspectos tangíveis. Por exemplo, o caso deste museu e dos hotéis de design que apelam às emoções, às experiências táteis, às experiências em que as pessoas são chamadas a ouvir sons, a cheirar, etc. E, de facto, a própria promoção de alguns destinos, não vou ter aqui, já é muito baseada nas emoções. E, portanto, terminaria, esta é a promoção do Lago Maggiore, que poderão depois consultar. Em termos finais, eu penso que estão aqui só alguns apontamentos. A criação de parcerias apresenta enormes potencialidades para os destinos turísticos, em termos de aquisição de competências e muitas outras. Pode constituir uma importante estratégia de alavancagem do posicionamento competitivo de destinos, mas, no entanto, é fundamental ter alguns cuidados com escolher o tipo de parceria mais adequado e depois ter alguns cuidados que já foram aqui enunciados, como alguma adequada partilha de informação, partilha de poder, etc. E com isto termino a minha comunicação e espero também poder vir a aprender muito com os painéis que virão a ser apresentados.